Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Estamos hoje no 19º dia da campanha de jejum e oração e queremos desejar nesta manhã a todos um bom dia, um dia abençoado e queremos então estar dando continuidade ao nosso devocional. E hoje nós temos como tema Paulo. O pior pode ser melhor. Esse tema está baseado na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 16, que diz: Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Estas palavras de Paulo mostram algumas das suas principais características: o reconhecimento do alcance da graça divina sobre a sua vida e a atitude humilde que deve acompanhar o vocacionado. Paulo reconhecia ter sido o pior entre todos os pecadores, mesmo sendo aplaudido por centenas de pessoas em seu tempo como líder, como uma visão missionária extraordinária, como entusiasmo contagiante e com uma dedicação singular, regada pelo amor de Deus e as igrejas. Diríamos, muitos em seu tempo o reconheciam como o melhor missionário, e hoje também. Entre o pior e o melhor na vida do apóstolo Paulo, temos a sua experiência de conversão. A dramática conversão de Saulo de Tarso no caminho de Damasco transformou o fanático fariseu no humilde servo de Deus chamado apóstolo. Aquilo que poderia ser um título hierárquico identificava o humilde servidor que entendia ter sido objeto da graça divina e por isso ele declara na primeira carta de Timóteo 1, 12 e 13: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerava fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e solene, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Conversão e vocação são palavras relevantes e indispensáveis na vida de servo ou serva de Deus. Se a conversão estimula a humildade na vida do servo ou serva de Deus, a vocação deve preservá-la como uma atitude de dependência do favor divino no ministério. Paulo continua sendo testemunha do valor da dependência da graça do Senhor. Não podemos jamais esquecer que a vocação também é uma evidência da graça divina. Entre o pior e o melhor, todos os vocacionados estão. Podemos fazer coro com Paulo e milhares de servos e servas de Deus na história da igreja que admitiram ser a vocação um privilégio gracioso do Senhor. Por isso, se a história de muitos vocacionados começou com o sentimento de pior, a busca pelo melhor não deve se tornar um título a ser cobiçado, mas o humilde desejo de fazer sempre o melhor para Deus. Por isso, o vocacionado não pode parar no tempo, deixando de estudar e aprimorar seu ministério. Sua vida devocional não pode ser a repetição de orações do passado, mas deve incluir a renovação de propósitos, a descoberta de novos desafios, o desejo de aprimorar e conquistar novas etapas. O seu ministério deve ser desafiador, buscando o conhecimento do reino de Deus,
e aprimoramento de sua igreja. Inovar não significa mundanizar. Podemos inovar sem mundanizar. Paulo foi inovador em seu tempo. O ministério de Paulo entre gentios foi inovador. O discípulo de Paulo foi inovador e a estrutura das igrejas também. Quando observamos o ministério de Paulo e lemos as suas cartas, especialmente as 3 cartas pastorais, deparamos com uma linguagem direcionada, realística e honesta, querendo o crescimento numérico das igrejas, mas também o seu crescimento qualitativo. Por isso, dedicava seu ensino ao discipulado, à doutrinação e dizia a Timóteo: prega a palavra. Queridos, estamos diante do devocional onde o apóstolo Paulo, nós conhecemos a história de Paulo, quem ele era. Antes de se tornar Paulo, ele era Saulo. E ele teve uma experiência gloriosa em caminho a Damasco, onde ele iria prender os cristãos, mas lá ele teve um encontro com Jesus. E lá ele recebeu um novo nome, agora sendo chamado Paulo. Paulo poderia ter sido o pior entre todos, mas ele se tornou o melhor. Ele se deixou trabalhar pelo Senhor. E ele buscou esse melhoramento na vida dele e se tornou um grande servo de Deus. E isso, meus irmãos, traz para nós, na atualidade, essa necessidade de nós melhorarmos, de nós sempre buscarmos aprimoramento e podermos cada vez ser melhores cristãos, tanto no conhecimento da palavra, e assim podermos estar ajudando outras pessoas. Então é importante esse aprimoramento. É importante nós nos tornarmos cada vez melhores cristãos. A aplicação e oração de hoje: apesar de sermos pecadores, Deus nos salvou, revelou misericórdia, graça e nos vocacionou para o seu serviço. Ore por vocacionados, que sigam o exemplo de Paulo no contexto de reino de Deus. Ore por vocacionados que sejam inovadores, sem mundanizar as atividades da igreja. Convido você a estarmos juntos orando neste momento. Amado Deus, te louvamos por mais um dia. Te louvamos pelo teu cuidado em nossas vidas. Senhor, assim como Paulo buscou aprimoramento, ele era um dos piores, podemos assim dizer, pecadores, distantes da vontade do Senhor, mas ele encontrou a graça de Jesus. Jesus o encontrou e ele se aprimorou, ele se aperfeiçoou e se tornou em um melhor, em um servo excelente no reino de Deus. E dessa forma, para nós como cristãos, que somos chamados pelo Senhor, muitos são chamados para um trabalho específico, às vezes para ir a outro país, mas todos nós temos um chamado onde nós estamos. E dentro de nossas igrejas, nós podemos ser o melhor. Nós podemos ser usados pelo Senhor. Podemos trazer inovações, não para trazer o mundo na igreja, mas para trazermos a vontade de Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer, para que assim juntos possamos implantar o reino de Deus, e assim juntos possamos estar atraindo pessoas para o reino, para a graça de Deus. Esteja, meu Deus, de uma forma especial, usando-nos onde quer que nós estejamos. Possamos ser úteis na obra do Senhor e possamos estar buscando no Senhor a cada dia melhoramento, aperfeiçoamento, para nos tornarmos melhores cristãos. Pai, abençoe neste dia todos nós. Abençoe, Pai, as nossas famílias. Abençoe nosso trabalho. Muitos vão estar trabalhando durante este dia. Senhor, nos guarde, nos livre de todo o mal. Nós assim oramos em o nome de Jesus.
Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado dia. E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã às 6 horas da manhã.